no carnaval, que nós iríamos compartilhar com liberdade, repartir sem pressa, para a gente aprender essas coisas, todas que Deus está nos falando. E Hebreus 11, então, nós vamos compartilhar hoje. O que Deus nos falou sobre isso, irmãos, e eu quero animar os irmãos a fazer isso, é que cada um desses versículos, por exemplo, do capítulo 11, o livro todo vai nos levar, inclusive, já tínhamos dito isso lá no presbitério, a buscar o Velho Testamento, para a gente aprender muitas coisas que falam sobre aliança, né? A gente lê muitas coisas em Hebreus que você vai ter que buscar lá no Velho Testamento, e isso vai contribuir muito para aquilo tudo que nós estamos aprendendo. E hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre Abraão, porque esse é um dos personagens que a gente encontra aqui nesses irmãos que são conhecidos como os heróis da fé, ou então essa galeria aqui da fé que nós temos. Hebreus 11, de 8 até 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus já tem nos falado sobre isso hoje. E isso nós temos que colocar no nosso coração. Todos nós, quando fomos chamados, nós precisamos obedecer. Às vezes nós não conectamos muito o que lemos com a nossa própria vida. A gente não consegue associar o que lemos e que nós estamos inseridos ali, que nós estamos incluídos ali, porque nós estamos em Cristo, nós estamos nessa palavra. Essa palavra faz parte de nós, essa palavra é a nossa vida, essa palavra é a nossa experiência. A mesma palavra que Deus deu a Abraão, e esses homens estão aí, para que essas coisas, elas se repitam conosco. O que Deus na realidade quer é que a gente possa trocar esses nomes. Pela fé, o Kleber, quando chamado, obedeceu. Pela fé, a Dilma, quando chamada, obedeceu. Pela fé, então todos os nossos nomes, o propósito de Deus é incluir nessa carreira da fé, nessa galeria de homens que serviram a Deus com integridade e que os seus feitos, as suas experiências, elas ficaram gravadas. E os homens podiam ler essas experiências a partir das experiências, então, que Deus estava dando a esses homens. Isso tem que acontecer conosco. Isso deve ocorrer conosco. Eu tenho visto a dificuldade que alguns de nós temos de crer, talvez seja isso, de imaginarmos, cada um de nós, que estamos dentro desse livro. A verdade é que nós estamos dentro do livro. O livro, como disse o Daniel, não é algo à parte que foi deixado e tal, para depois vir e cobrar de nós. É por isso que é importante a gente lembrar de Atos. Presta atenção aqui, irmãos. É importante a gente lembrar de Atos. Todos os livros da Bíblia, não todos, mas uma boa parte deles, tem um amém, termina com amém. Mas o livro de Atos não termina com amém, porque de fato, hoje nós somos o segmento dos Atos dos Apóstolos. E isso tem que cair no nosso coração, que nós estamos hoje escrevendo a história do povo de Deus
E a história que pode ser lembrada daqui a 100 anos, quem sabe, quando nós morrermos e que alguém lembrar da nossa própria história. Tiveram homens que viveram após esses homens e que de fato os nomes deles não estão na Bíblia, mas o que eles serviram ao Senhor, fizeram diante de Deus, deixou uma marca na terra para que esses homens fossem imitados. Hoje mesmo já teve nome de irmãos que Deus levantou com graça, e nós podíamos lembrar muitos nomes que Deus usou e que na verdade a obra de Deus na vida desses homens, ela ficou marcada. O que Deus quer fazer conosco hoje é a mesma coisa, irmãos. Não tem diferença nenhuma. Não pense a menor, porque Deus tem um plano muito maior com a nossa vida. Não pense pequeno, nós precisamos pensar grande, que de fato Deus nos levantou para esse tempo, para essa hora, para esse momento, para esse tempo da história, para esse tempo da nação, para esse tempo do mundo. Nós nascemos nessa época, a época que as torres foram derrubadas, a época de movimentos que mudam muito a história do mundo islâmico. Nós nascemos para essa hora, nascemos para que o Espírito Santo de Deus usasse o nosso próprio nome nessa hora, e para que outros pudessem ler a nossa história. É isso que eu tenho orado, para Deus de fato permitir que a gente creia nisso. Você tem que crer nisso. Eu estou dizendo aqui quase que é um revólver assim apontado para a cabeça. Isso assim tem que, de alguma forma, fazer nascer alguma coisa dentro de nós que quebre essa incredulidade, que derrame sobre nós uma experiência, uma obra do Espírito Santo, um temor de Deus, uma novidade de vida, alguma coisa que nos desperte verdadeiramente, porque algumas vezes nós temos notado que muitos líderes, eles têm sim, nesse sentido negativo, comprometido a obra que Deus quer fazer na igreja, porque quando os irmãos olham para nós, eles não veem as coisas que nós pregamos, o compromisso que nós dizemos e anunciamos que queremos ter. A nossa vida, ela não condiz com aquilo que nós estamos falando, então isso vai enfraquecendo a nossa pregação, e foi isso que num certo sentido, ou é isso que num certo sentido, tem dificultado a obra de Deus na igreja, nas coisas que nós temos falado, porque a igreja é essa revelação de Deus na terra, e nós nem estamos colocando isso como uma pretensão, ou uma soberba, ou um orgulho, mas nós estamos dizendo isso aqui para cada um de nós tomarmos a responsabilidade, e a responsabilidade vai nos levar à humildade, ao quebrantamento, porque essas coisas que nós aprendemos não é para ficarmos gordos, cheios de vanglórias e envaidecidos. Essas coisas, muito pelo contrário, é para diminuirmos, que ele cresça e que nós possamos diminuir. É o que ensina a palavra de Deus. Então, por isso, Abraão, quando chamado, a Bíblia diz que ele obedeceu. O que nós estamos fazendo aqui, eu quero dar uma paradinha aqui na leitura do texto que eu citei, de Hebreus 11, de 8 a 19, para citar Hebreus 3, versículo 1, quando a Bíblia diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Aqui nós temos que estar incluídos nisso. Nós somos os irmãos que participam da vocação celestial, os santos que participam da vocação celestial. Nós temos um chamamento, uma vocação. Tudo que nós faremos na terra é para atender esse chamamento. Se comemos, se bebemos, se dormimos, é tudo para atender o chamamento. Amém.
Nós não vamos nos distrair. A gente quer, e falando em formação, tomara que a formação seja um treinamento de guerra, seja um treinamento de um terrorista, nesse sentido bom da palavra, para a gente ser um suicida, no sentido de Deus, que eu estou querendo colocar, uma disposição de morrer por amor a Deus, de fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer, e não do jeito que alguns de nós fazemos. Porque a Bíblia diz que nós somos participantes da vocação celestial. Alguns não ouviram a palavra que eu compartilhei lá em Ponte Nova, mas eu citei alguns exemplos sobre isso. Citei sobre aquele terrorista que, quando entrou lá na torre com o avião, eu perguntei aos irmãos, quando aquele terrorista morreu? Foi quando o avião tocou na torre? E a gente sabe que não. O terrorista, ele tinha morrido no treinamento que ele tinha feito 30 anos atrás no sul do Líbano. Foi ali que ele morreu. Ele não morreu quando ele tocou na torre. Ali, digamos que é um ato consumado, mas ele morreu antes. E na verdade Deus está nos falando sobre essa experiência de morrer agora, para viver essas coisas que Deus quer. Eu citei um outro exemplo do bombeiro, aquele bombeiro que ajudou o pessoal lá da situação do incêndio, e quando então aquelas torres caíram, mas tinha pessoas que estavam ali no meio dos escombros, e o bombeiro entrou e conseguiu tirar algumas pessoas. E alguém disse para ele assim, ele sujo, totalmente cansado, esgotado, e alguém disse para ele assim, mas fulano, você não pode voltar lá. Não, mas tem gente viva lá. E alguém disse para ele, não, mas se você voltar você vai morrer. E ele disse assim, não, mas eu fui criado para essa hora. Eu fui treinado para essa hora. Quando de fato eu fiz o meu voto, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi morrer pelo que eu faço. E ele voltou e morreu. Dai-nos essa revelação, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que Deus nos chamou para sermos participantes dessa vocação celestial. Amém. Um outro exemplo que Deus nos deu foi uma situação que eu vi na ESPN nesses últimos dias, de um jogador de futebol americano e que estava para assinar um contrato elevado em números, dinheiro, e com seus 21 anos, e ele foi convocado para a guerra no Afeganistão. Então ele, por aquele senso de patriotismo, que a gente sabe que nos Estados Unidos isso é fortíssimo. Eu caminho muito quando eu estou nos Estados Unidos pelas ruas, e as casas são cheias de bandeiras americanas. O americano é realmente patriota, e é bonito ver aquilo, aquelas bandeiras grandes. O Fê está dizendo que o brasileiro de 4 em 4 anos, né, faz isso, só nessa época. Mas irmãos, os irmãos que não sabem a Copa do Mundo, mas irmãos, é impressionante assim como que o americano vive isso. E esse soldado, esse jogador disse assim, eu fui convocado para a guerra no Afeganistão, eu vou cumprir meu dever à pátria. E ele foi para o Afeganistão, renunciando àquele contrato excelente. Era uma estrela do time, o homem que estava naquele tempo sendo ovacionado pela torcida. Ele foi, cumpriu seu dever e morreu na guerra no Afeganistão. Mas, na verdade, a morte deste homem, jovem,
gerou um impacto na vida de muitas pessoas que notaram esse feito e então começaram uma fundação para esses pracinhas e gente mutilada e para as famílias. E na verdade os milhões de dólares que essa fundação está ganhando é muito mais do que o contrato que ele iria fazer, e de fato está servindo a uma quantidade de família. Irmãos, nós não precisamos ou não podemos, como a gente já ouviu aqui testemunhos, definir pela morte, mas nós temos que definir pela vida. Não podemos definir pela vida, mas nós temos que definir pela vontade de Deus. Amém. Pela cruz, pela obediência ao Senhor. Nós temos que definir por servi-lo, e servir vai custar um preço, que pode ser a nossa própria vida. Então, quando a gente lê isso aqui, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, a gente não tem outra opção senão obedecer. Abraão obedeceu ao Senhor, fez a vontade de Deus. E aí depois vem uma outra palavra dentro do texto: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós precisamos considerar, porque às vezes nós vivemos uma vida desconsiderando essas coisas. Nós lemos, é verdade, a gente aprende, é verdade, a gente anota, é verdade, a gente sai para esse tipo de reunião, é verdade, nós entregamos dízimos, oferta, é verdade que nós fazemos muitas coisas, mas Deus não está nos pedindo para servirmos a religião, mas para servirmos o Senhor. Os irmãos não são da igreja do Vince, que há 30 anos atrás Deus deu uma visão, do outro que Deus também levantou. Nós somos da igreja de Jesus. Amém. Esses homens que Deus levantou para fazer a obra, toda a obra que Deus tem feito, nós precisamos considerar o apóstolo Jesus e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Temos que imitá-lo, fazer como ele fez. A Bíblia diz que para onde ele foi, ele quer nos levar também. Então tem todo um plano de Deus que inclui também esse versículo. E aí em seguida a Bíblia diz sobre Abraão, voltando para Hebreus, no capítulo 11: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Jacó, Isaque, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui também Deus quer nos falar. Irmãos, nós estamos peregrinando. Essa palavra nós vamos achar aqui no versículo 9, sobre peregrinar, e nós vamos achar no versículo 13, no finalzinho, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso tem que cair sobre nós como uma revelação, porque muitas vezes nós nos sentimos como parte dessa terra. Irmãos, nós não fazemos parte dessa terra, nós somos dos céus, o homem do céu. Está escrito isso, Paulo aos Coríntios: o primeiro Adão foi alma vivente, mas de fato Deus nos levantou com esse espírito vivificante, ou seja, homem do céu. Está escrito
exatamente assim em Coríntios. Então, isso tem que entrar, irmãos, no nosso espírito, isso tem que entrar na nossa cabeça, e a gente saber que Deus nos chamou para isso, e que nós somos homens do céu, mulheres celestiais. É isso que nós somos, formosas, as irmãs, nesse sentido, porque fazem parte de um plano celestial. Tem um plano do alto, não é um plano aqui da terra. Agora, tem uma verdade importante aqui nesses primeiros versículos sobre Abraão, e que nós devemos entender. Eu acho que isso vai esclarecer. Sabe o que Deus tem feito com essa palavra na minha vida, na medida em que eu medito e que Deus vai me dando horas de delícias nessa palavra, horas, dias de delícias nessa palavra? Eu estou entendendo cada vez mais uma coisa, irmãos. A Bíblia diz aqui que Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Então, entendam isso aqui, irmãos. Esse lugar que você, quem sabe já conseguiu comprar a sua casa própria, já conseguiu comprar até mais de uma casa, quem sabe tem 3, tem sítio, já conseguiu comprar o seu carro, já conseguiu alcançar outras coisas. Irmãos, esse não é o nosso lugar. Nós estamos transitoriamente desfrutando dessas coisas, mas essas coisas, primeiro, elas pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Você pode construir o que for, se vier um terremoto, um tsunami, como nós temos visto em tantos lugares, irmãos, não fica pedra sobre pedra. Vem uma enchente, uma situação que o rio transborda, leva a casa, leva carros, leva tudo, irmãos. Só tem uma coisa que qualquer catástrofe nessa terra não pode levar, que é a nossa fé em Jesus, é a nossa vida com Ele, é a nossa experiência com Ele. Então, o que Deus está nos falando fortemente sobre isso, é que nós fomos separados. Aqui tem uma primeira verdade muito importante: nós somos separados. Abraão foi separado, e a primeira separação de Abraão, eu não sei se vou chegar a pelo menos 7 características que Deus me falou aqui sobre o peregrino, sobre aqueles que vão cumprir a carreira, e nós temos que ter essas evidências na nossa vida. A primeira é que nós somos separados. A consagração, como diz a palavra, é a separação. Nós somos separados. Quando a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão, ele começou a experimentar isso, irmãos, ele foi separado. A Bíblia diz que Deus tinha então um plano com Abraão, e a palavra então diz aqui no primeiro versículo do capítulo 12: disse o Senhor a Altemar. É para assustar mesmo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava querendo falar com Abraão, irmãos? Que para servi-lo tinha que ter uma separação. Às vezes nós não queremos essa separação dentro de casa. Mas quando eu estou dizendo dentro de casa, não quer dizer que nós vamos deixar nossas mulheres ou nossos filhos. Eu estou dizendo, irmãos,
uma separação para servir a Deus. Saia da sua casa, do meio da sua parentela, porque na realidade, muitas vezes Deus tem que tirar o homem daquele meio que ele está super envolvido e comprometido, daquele meio que ele não tem autoridade, domínio, daquele meio que ele não está atuando com o governo, com uma posição espiritual, com a atitude de um homem de Deus. Então Deus tem que separar o homem, Deus tem que tirar o homem. E Abraão teve que passar por isso. E tinha uma terra, e aqui Deus está nos mostrando, uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque algumas vezes nós estamos muito apegados naquilo que compramos, naquilo que temos, naquilo que vamos comprar, naquilo que são planos, que são sonhos. Irmãos, Deus, Ele não está dizendo exatamente, vai dizer para cada um de nós ao seu tempo, e depende do apego de cada um a qualquer uma dessas coisas, mas pode ser que Ele te peça sim o carro ou a casa, pode ser que Ele te peça sim até a própria família, o filho, se você idolatra o filho, se você gasta tempo. Eu compartilhei uma palavra já há alguns anos com os irmãos, lá em Lucas, no capítulo 15, versículos 14 até o versículo 29, sobre aquela parábola importante da ceia, que Jesus então estava chamando o pessoal para a ceia, e que cada um dava uma excusa. Está lá no versículo 18 até o versículo 20, que um dizia: eu comprei um campo e eu não posso participar da ceia, eu comprei uma junta de boi e também não posso, tem que treinar. E o outro até deu uma desculpa que está muito dentro da nossa pregação: eu estou com a família e agora eu não posso também atender. Eu liguei hoje para o irmão agora de manhã e perguntei: por que você não está aqui? Ele disse assim: eu estou com a família. Irmãos, eu sei, não Laura não, a gente já comentou, porque o nosso julgamento vai longe. Irmãos, não, são coisas que a gente não sabe, porque é tão importante a gente prestar contas, a gente compartilhar, porque de repente a gente dá falta de alguém, e se alguém falou, a gente, não, ele está ocupado, e é justo, é lícito, é legítimo. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que, na verdade, essas ocupações todas, às vezes Deus tem que nos tirar as coisas. Por que que Deus tira as coisas? Porque nós não estamos sabendo lidar com elas, usá-las. Lembrei de um irmão que tinha que estar aqui hoje, não sei por que não está, um outro que eu estou pensando. Não é julgamento não, é o meu dever de perguntar, como eu tenho que fazer com meu filho: onde é que você está? Por que você não chegou em casa? É dever nosso, é uma questão de responsabilidade, e nós temos que praticá-la. Nós não podemos ver os irmãos se perdendo, e a gente percebe que eles não estão bem, que estão com dificuldades com isso ou aquilo. É dever nosso pastorear, orar sobre tudo, chorar, jejuar, pagar um preço, mas agir, porque nós temos que agir. Abraão, diante da palavra que ele recebeu, ele teve que tomar uma atitude. Ele não podia ver isso só romanticamente, emocionalmente, espiritualizadamente. Ele teve que tomar uma posição espiritual, porque quando ele recebeu essa palavra de Deus, que ele tinha que ir para uma terra que Deus ia mostrar, irmãos, quantos de nós estamos apegados lá na terrinha? Quantos de nós não fazemos a obra porque a gente plantou aqui? Tem gente até que precisa sossegar o facho mesmo, é verdade. Tem um irmão que a gente lida muito com ele aí, que estava aí num país, e como esse irmão precisava definir a moradia dele, porque pelo fato dele estar no país e não definir moradia, ele ficava com tudo na cabeça. E eu
entendi que quando ele definiu a moradia, ele sossegou. E muitas coisas foram respondidas, até na família, a esposa, os filhos, o ministério e outras portas que Deus abriu. Mas de fato, nós precisamos ter essas coisas. É o próprio Paulo que diz isso também. Nós temos que viver como nada tendo, mas possuindo tudo. É assim que eu creio que Deus pode continuar nos permitindo que tenhamos os nossos bens, desde que eles sejam dele e da igreja e da obra, porque de fato nós não podemos ser possessivos a respeito de nada. E o que Deus já nos falou aqui, em outras palavras, que a gente tem que experimentar é a renúncia, a entrega. Ontem falamos muito sobre isso. Tem que ter uma entrega, uma renúncia. Temos que nos render, nos humilhar. Amém. Tudo que a gente tenta segurar, é provável que Deus possa fazer uma obra e tirar, porque algumas vezes não sabemos administrar, então Deus tira. Eu compartilhava que de fato essa semana tive um tempo com alguém e que foi ao retiro, inclusive de carnaval, não conhece o Senhor, não é batizada, não tem experiência, e quando a gente sentou para compartilhar, essa pessoa chorava muito, e ela foi muito aberta, muito exposta, dizendo: eu quero casar, eu quero ter sexo, eu quero... e algumas coisas. Eu creio na teoria da evolução, eu creio, e disse algumas outras coisas. Disse: olha, não tem problema que você até está fumando o seu cigarro, não tem problema com isso não, vem fumando, nós vamos te amar e etc. Agora, adulterar você não pode, isso aí é taxativo com Deus. Você, com muito amor, irmãos, é que eu estou sendo rápido, você vivendo no adultério, destruindo uma família, relacionando com um homem casado, como você está fazendo, isso não é correto diante de Deus. Essa situação dos filhos desse homem casado, isso não é correto diante de Deus. Você acha isso honesto, leal, que essa pessoa continue fazendo assim? Irmãos, a pessoa tem convicção de pecado, é verdade. Ela disse: eu chego diante do espelho e me sinto uma suja, me sinto assim e assado. Tem essa convicção, no mínimo a consciência, talvez não seja a convicção do pecado, mas a consciência de que a pessoa está mal diante de Deus e que não pode fazer assim. E interessante que essa pessoa foi ao retiro, e quando voltou do retiro, de cara ela perdeu o emprego, um emprego que ela se sentia totalmente segura. Em seguida ela me disse assim: eu perdi meu cachorro, porque o condomínio multou e mandou tirar o cachorro do prédio. E quando eu conversei essa semana, ela disse: bem, perdi meu celular com todos os contatos. E eu disse: isso é o reino de Deus, você vai perder tudo. É por esse caminho que você tem que começar. Você vai entrar perdendo. Para você verdadeiramente ter as coisas que Deus quer te dar. Porque Deus tem plano na relação sexual? Tem, está escrito, você aprende sexo na Bíblia. Eu falei com ela. Mas você precisa praticar o sexo dentro do propósito de Deus, que é o casamento, que é a família. A relação com este homem é uma destruição. Mas o cara que eu vivia era assim, tive filha com ele. Isso vai ser bom até o dia que isso não for oficial, porque o proibido é sempre muito bom. Mas o dia que isso for legal, que não tem chance dessa maneira de ser legal, esse cara, ele simplesmente também vai te descartar, porque ele não respeita a mulher dele, não vai te respeitar. Não respeita os filhos dele, não vai respeitar a sua filha, que tem 16 anos. E é assim, o mundo é assim. Agora, se você quiser Deus, você tem que entrar por essa porta. Você tem que se separar. Então, a pessoa chorava muito, entendia o que eu dizia, e pelo menos nesse tempo ela perguntou: vou poder estar com vocês desse jeito? Pode, vem. Vem mesmo, vem fumando, vem do jeito que você está. E Deus vai trabalhar. Eu creio que Deus pode operar. É assim mesmo.
Mas de fato tem algumas coisas que não dá para negociar. Eu estou contando essa experiência para dizer, irmãos, não dá. Você tem que se separar de algumas coisas. Verdade. Você não pode continuar conciliando situações que são desonestas, condutas de pecado oculto, situações que são desleais. Abraão tinha que ser tirado mesmo da sua terra, da sua parentela, para uma terra, para um lugar que Deus ia mostrar. É isso que nós temos dificuldade de viver essa transição, de matar a nós mesmos, porque a gente é muito agarrado no que tem. Eu compartilhava e estou estudando, porque o que Deus está me fazendo entender com esse livro? Eu tenho ido lá em Abraão, e eu vou ver a vida de Abraão, e Deus está ensinando muitas coisas, de virtudes, de defeitos, de faltas. Aí depois eu vejo Jacó, que está escrito lá em Hebreus também, no capítulo 11, aí eu fui ver Jacó, irmãos, o que Deus fala sobre Jacó, Isaac, sobre esses outros homens, mas sobre Jacó tem uma coisa assim impressionante que eu aprendi agora essa semana. A gente conhece Jacó como o agarrador, não é isso? E sempre a gente lembra de Jacó de uma forma muito negativa. E ali tem uma situação de Jacó e de Esaú, e é por isso que a gente vai achar em Hebreus 11, 20, quando Deus fala sobre Isaac, a Bíblia diz que Isaac abençoou Jacó. E eu penso que são esses detalhes que Deus quer trazer para você, indo e voltando no Novo e no Velho Testamento, e entendendo essas coisas que Deus quer nos falar, porque a escolha de Isaac não era por Jacó, mas era por Esaú. E o tempo todo, a gente sabe que Isaac queria aquilo, mas Deus tinha um plano com Jacó. E é isso que nós temos que entender, a soberania de Deus a respeito de algumas coisas. Só que a soberania de Deus, ela não define uma doutrina. A soberania de Deus, ela pode definir situações específicas, mas não uma doutrina a ser ensinada. Isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes a gente pega a soberania de Deus sobre os irmãos lá de Santarém, e a gente, puxa, vou transportar essa situação para cá, e não dá certo, irmãos. Vamos pôr isso na cabeça, isso não dá certo. O que dá certo é o plano soberano que Deus tem com cada um de nós. Amém? Não quer dizer que a gente não tenha que aprender. Nós vamos aprender com todos, receber de todos, e Deus vai falar através de muitos irmãos, do Valdomiro, do Edir Macedo. Deus vai falar, Deus está falando. Mas, irmãos, o que a gente não pode é fazer uma doutrina em cima das nossas frustrações, por exemplo, porque não tem multiplicação. Então eu vou trazer um modelo de lá. Irmãos, não é errado, pode dar certo com algumas pessoas em alguns lugares, mas precisamos ouvir o que Deus está falando. É isso que nós precisamos, cada um de nós temos que ser formados nessa sintonia do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, para ouvir essas coisas de Deus. Então, nós somos separados para ouvir Deus, não é para ficar imitando as coisas. Assim, nós não podemos tomar essa atitude, porque ela costuma ser simples, imitar. Você pode pegar apostilas de alguns lugares e aplicar na igreja, mas isso não quer dizer que nós vamos ter sucesso, se Deus não confirmar isso entre nós. É isso que as pessoas fazem, estão fazendo em todo lugar. O modelo agora é do Ralph Nabel, o modelo agora é esse, o modelo é outro. Teve um tempo que o modelo era do G12, e os modelos vão aí nessas ondas, nessas crescentes, e o vento passa, irmãos. E é verdade que a gente tem que estar atento para esse sopro de Deus, para a coluna de fogo, né? Para a nuvem
Alci quer dizer alguma coisa? Pode falar aqui. Essas situações, essas experiências, né, em várias igrejas assim, de sucesso, a gente vê o sucesso, mas o sucesso é fruto de uma experiência com Deus, né? Muitos anos atrás, esses irmãos que em alguns casos, né, cresceram de uma forma ou de outra, né, mas eles tiveram uma experiência com o Senhor. Deus falou para eles, né, e muitas vezes nós queremos pular essa etapa, né? A gente quer ter a vitória, né, da multiplicação, do caso da multiplicação, né, ou da santidade, ou de algum outro fator, né, mas quer pular esse processo, que é o processo da experiência, que é o mais importante. E é o que Deus quer nos conduzir dessa maneira, pela experiência com Ele, e não por uma cópia. Amém. Só rapidinho. É rápido, tinha que falar. Quando o Vince falou das questões que Deus nos tira, e eu me lembrei quando Deus me chamou para ir para uma outra terra. E eu estava em Vargem Alta na minha casa, e ali a gente estava construindo coisas que a gente sonhava. E tudo que nós tínhamos ali eram as minhas riquezas. E eu estava agradecendo a Deus por isso. E naquele momento que eu estava agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele havia me dado, Ele disse assim para mim: você não vai ficar aqui muito tempo. Foi um choque, confesso para os irmãos. Mas eu me sujeitei à vontade de Deus. E fui. E confesso para os irmãos que valeu a pena. Eu fiquei apaixonada. E digo para vocês que o que Deus me deu foi superior às coisas pelas quais eu estava apegada naquela época. E hoje, quando nós nos retornamos para cá, esse recomeço ele é muito agressivo. Ele é extremamente agressivo. E não foi muito fácil, e não tem sido muito fácil. Mas quando eu olho para o que Deus me deu, eu me animo. E vale a pena trocar os nossos apegos por aquilo que Deus tem para nós, mesmo que a gente não conheça. Porque quando Deus falou para Abraão, Ele disse: uma terra que eu vou te mostrar. Ele não havia mostrado nada. Muitas vezes a gente até larga alguma coisa por aquilo que a gente conhece. Mas largar aquilo por aquilo que a gente não conhece não é muito fácil. Mas eu digo para vocês, foi o melhor que eu conheci da minha vida com Deus até hoje. Amém. Aleluia. Nós estamos falando da palavra peregrinar, e eu quero que você se coloque dentro disso aí. Nós somos estrangeiros e peregrinos, mas peço ao Espírito Santo para te revelar. Assim, se eu pudesse, tivesse capacidade de enfiar isso no seu coração, se eu tivesse esse poder, mas Deus tem, de colocar isso dentro de você, para entender a questão do peregrinar e essa questão do jornadear. A jornada no hebraico, essa palavra, ela tem esse sentido, irmãos, pode anotar isso, de você ficar num lugar que não é propriamente seu. Irmãos, a jornada no hebraico tem exatamente essa conotação, da gente estar num lugar que não é propriamente nosso. É assim que nós temos que entender. Se Deus te deu uma boa casa, um bom carro, essas coisas, é um lugar que de fato nós estamos esperando outras moradas. João 14, ele foi para preparar moradas, é o que diz a palavra. Então Deus está preparando essas nossas casas, essa nova Jerusalém. Nós não temos que nos contentar com essas coisas aqui, porque quando você lê a descrição da Nova Jerusalém, é estupenda, é algo fabuloso, indescritível, e Deus foi preparar essas moradas. Então, enquanto nós estamos aqui, nós podemos desfrutar dessas coisas aqui, não é proibido ter, e tomar a Deus. Outro dia eu saí lá de Ipanema, agora Minas Gerais, essa cidade que fomos lá para trabalhar muito pela igreja. Deus operou muitas coisas, e eu dizia: Senhor, eu preciso dormir em casa, eu preciso chegar em casa, por essa situação da carga toda da semana, de ter que sair de um lugar e ir para outro lugar, mais uma viagem. E aí, graças a Deus, tinha um carro pronto para que eu pegasse a estrada ali mais ou menos 2 horas da manhã,
1 para 2 da manhã, para chegar em casa. É bom ter um carro que você vai poder ligar e saber que os pneus estão em condições de uso e que o motor está tudo certinho, freio, e que você vai chegar em casa. Então, essas coisas não são proibidas, mas de fato, irmãos, nós precisamos entender que Deus está trabalhando, obrigado, na nossa vida para nos formar, para nos treinar, que Deus coloque isso no nosso espírito, que quando Deus chamou Abraão aqui, em Hebreus no capítulo 12, era o início da história dele. Se coloca também no início da história. Eu disse para os irmãos, isso aqui é como se fosse o ponto zero, o ponto de partida. Aqui nós estamos olhando para a largada de Abraão. É o que nós falamos lá no encontro. É como se fosse de fato essa corrida entre Maratona e Atenas, que até ganhou o nome Maratona. Mas eram duas cidades e tinha um ponto de partida, de largada. Então, irmãos, nós temos que estar inseridos aqui. Na minha vida tem um ponto de partida, de largada. E aí Deus está pedindo que eu seja separado. Então, estou sendo separado para fazer a vontade de Deus. Então, Abraão, ele foi crescendo na medida que ele percorria esse trecho todo. Tinha na realidade, irmãos, algo que ele tinha que fazer. Quando a palavra diz aqui, te farei e farei de ti uma grande nação, não é essa a palavra de Deus para nós, irmãos? O que Deus quer fazer de nós? Uma grande nação, que eu produza muitos frutos, de filhos semelhantes a Jesus. Nós estamos sendo separados para isso, para Deus levantar uma grande nação através de nós. É o mesmo testemunho de Abraão, não mudou nada, é a mesma experiência. Deus nos quer dentro disso, mas para Deus fazer de cada um de nós uma grande nação, nós precisamos dar esses passos que também o pai Abraão deu, esse patriarca Abraão deu, esse homem marcado pelos passos que Deus o chamou. Deus também nos chamou, tem conosco um plano celestial, quer que possamos gerar filhos semelhantes a Jesus, é o que diz a palavra. Depois a Bíblia diz, eu te abençoarei. Também é o plano de Deus conosco, nos abençoar. Eu te abençoarei. E a bênção, irmãos, não é as coisas materiais que nós temos. Às vezes nós associamos muito a bênção, até isso está o tempo todo na mídia, como se a bênção fosse adquirir a casa própria, melhorar os negócios. A bênção é material. A bênção não é material, ainda que Deus possa nos abençoar materialmente. Tem homens de Deus que foram abençoados materialmente, mas de fato a bênção mesmo é a espiritual, e Abraão estava aprendendo essas coisas da parte de Deus. Então o que a gente tem que aprender é com essa experiência de Abraão. E quando nós lemos lá no capítulo 11, a Bíblia diz que ele habitou em tendas. O que é a ideia da tenda? A tenda é exatamente isso, é um lugar temporário, amém?